Nós precisamos valorizar aquilo que vem do alto, amém? Nós precisamos manifestar, comunicar com os nossos gestos espirituais que nós valorizamos aquilo que o Senhor tem para nós. Valorizar aquilo que vem do alto é valorizar o profético, valorizar aquilo que Deus deseja derramar sobre aqueles que se declaram odres, filhos. Valorizar o profético. Jesus ensinou em Mateus 10:41, diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Qual é a recompensa que um profeta vai derramar? Quando homens de Deus morriam, deixavam um testamento. Jesus, ele deixou um novo testamento para seus filhos. Qual será então a recompensa de um profeta? A capacidade de ver e a capacidade de ouvir é aquilo que homens de Deus desejam derramar sobre o povo, sobre os filhos de Deus. Jesus parou diante de uma multidão e ele, a alta e viva voz, ele gritou dizendo: aquele que tem olhos veja e aquele que tem ouvidos ouça. É isso que o profeta derrama, a capacidade de ver e de ouvir. Aquele que tem olhos que veja e aquele que tem ouvidos ouça. Jesus estava agindo como um profeta quando ele falou exatamente essa frase que você pode guardar no teu coração entre aspas. Todos aqueles que valorizaram Jesus como profeta receberam as palavras que ele manifestou. Todos eles receberam a capacidade de ver e a capacidade de ouvir. A graça que Jesus Cristo liberava com as suas palavras abriam os olhos e abriam os ouvidos de todos aqueles que recepcionavam aquilo que ele queria liberar. Se você dá valor, você vai receber a potência daquilo que é liberado. Não tem como você receber aquilo que você não honra. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Olha a potência da liberação para aquele que dá valor àquilo que deseja ser liberado pelo Senhor. Amém? Salmo 133, versículo 1, diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Salmo 133, versículo 1 e 2, mostra o fluxo daquilo que Deus deseja que aconteça. É um movimento contínuo, tem que seguir um curso. A comunhão dos irmãos é o desejo de Deus, e ele compara com um óleo fresco, dizendo que esse óleo é suave e tem que descer do alto e pela cabeça, percorrer as colunas, as barbas, até a orla das vestes. Essa é a potência daquilo que Deus deseja liberar sobre a sua noiva, sobre os sacerdotes, a unidade. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus liberando tudo isso mostra que é bom. Os planos de Deus para nós mostram a bondade de Deus para nós. A unidade como óleo precioso que desce, mostra o fluxo certo, desde a cabeça, passando pelas barbas e percorrendo até tocar a orla das vestes. Esse é o princípio. Esse é tudo aquilo que Deus deseja liberar. O princípio sempre serão os céus, o primeiro lugar. Gênesis 1, mais uma vez, desde o início. E no início Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é o padrão, início, ordem, primeiro os céus, primeiro a terra, a palavra de Deus, e a recompensa quando a terra obedece. E Deus disse: haja luz, e houve luz. A concordância da terra sobre aquilo que Deus deseja liberar. O princípio sempre será Deus.
em primeiro lugar, a voz dele. Os céus, é de lá que vem a voz. De onde vem o meu socorro? Dos céus, daquele que fez os céus. A voz de Deus desde o princípio. O item número 1 a ser buscado. Existem fundamentos e existem alvos, e isso não mudou nunca. E há uma fusão que eu desejo liberar também, onde eles se confundem, eles se fusionam, um fundamento com uma visão. O fundamento continua sendo o mesmo e o alvo continua sendo o mesmo. Qual é o fundamento? Amar Deus acima de tudo. Ponto final, ponto final. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esse será o fundamento, o mandamento principal. Amar a Deus acima de tudo. Amar o próximo como a mim mesmo. E qual é o alvo? O mesmo. Amar a Deus acima de tudo. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Esse será o nosso fundamento e nosso alvo. E nada mudou. Deus vai derramar ferramentas diferentes. Até a década dos 70, ninguém escutava falar de mapeamento espiritual, até que o Espírito Santo derrama sobre um profeta de Deus, e é uma ferramenta que estava escondida para um tempo, desde Ezequiel, desde os profetas. E Deus deseja liberar coisas novas, mas jamais o fundamento se perdeu, jamais o alvo começou a ser diferente. A morte de Jesus Cristo na cruz mostra para nós não somente o perdão dos nossos pecados, mas também nos leva a ter um relacionamento com Deus. Então a cruz não é somente para perdoar pecados, ela perdoa os pecados, ela faz uma remissão, ela redime a terra, ela é a ponte, o caminho perfeito que conecta uma humanidade perdida com o seu Criador, e ela estabelece uma perfeita comunhão. Ele mostra o caminho. Ele veio para perdoar os nossos pecados, mas também ele veio para nos levar a um relacionamento com o nosso Deus, chamando ele de Pai. Essa será de verdade o maior vínculo que qualquer relacionamento possa ter, de se comunicar. Sacerdotes que ouvem a voz de Deus e estabelecem um perfeito vínculo com aquilo que fala, com o Deus que fala. A comunicação é o maior veículo de qualquer relacionamento. Em todos os livros da Bíblia, 66 livros da Bíblia, Deus sempre fala, em cada página, em cada início. Gênesis 1, 3, e disse Deus fala. Levítico 1:1, e chamou o Senhor a Moisés e falou. Mostras de como Deus fala. Deuteronômio 1:6, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe. O Senhor Deus nos falou em Horebe. E aí vem Josué 1:2 de novo. E sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Aí Josué morre. Vem Juízes 1:2 e diz assim: e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Toda a palavra de Deus mostra como Deus fala para seus filhos. Jesus diz em João 10:27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? A profecia, na sua forma mais simples, significa ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ouvir a voz do Espírito Santo. Tem a voz do meu espírito, tem a voz da minha alma, tem a voz de Deus, tem a voz dos demônios. O preço que Jesus pagou na cruz, o alto preço que Jesus pagou na cruz, o alto preço que ele pagou na cruz, determinou para nós realmente o valor das pessoas que ele comprou. Ninguém pode comprar ou pagar algo caro por algo que não é bom, não é isso? Só as Monjaro do Paraguai que está chegando aí, os caras estão tudo aplicando. Paga caro por algo ruim, mas está tudo liberado, né?
As fronteiras se abrem e eu sei de tudo, eu conheço tudo. Jesus pagou um alto preço, mostrando assim o alto preço daquilo que ele comprou. Lucas 17, 20, 21. Tinha uns caras curiosos, religiosos, chamados de fariseus. E aí, ele foi interrogado e disse assim: quando vai vir o reino de Deus? E ele respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, eis-lo aqui ou eis-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus, curiosos, religiosos, perguntaram: como será o reino de Deus? Quando que ele vem? Jesus responde de forma sábia e contundente: o reino de Deus não tem aparência exterior. Nem dirão, aqui está ou está ali, eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus dentro de nós. Os apóstolos choravam quando Jesus ascendeu para Deus Pai. Mas ele falou: é preciso, porque eu vou mandar o Consolador. Eles choraram, caminharam junto com ele, dormiram, deitaram no peito dele, viram milagres, sinais, maravilhas. Mas eles não têm aquilo que a gente tem. Eles caminharam lado a lado, porém agora ele está dentro de nós. Jesus está respondendo para eles: o reino de Deus está dentro do coração de vocês. Por isso que o avivamento é o senhorio de Cristo no meu coração, no meu peito, no meu coração. Ele é meu Senhor, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Nada me faltará se Ele é Senhor e Deus de todas as áreas da minha vida, de todas as áreas da minha vida. Então eu não sentirei falta de nada. Ele me supre em todas as áreas da minha vida. Ele é Deus. Ele é Deus. Vou deixar. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O lugar de permanência do reino de Deus é o nosso coração. Por isso que é tão importante o coração do sacerdote que crê nele. É a potência máxima nessa terra. Um sacerdote ungido pelo Senhor com um coração que crê em Jesus. Jesus escolheu o coração como lugar de permanência do seu reino. Sente a potência dessa verdade no teu peito. Jesus veio para procurar um tesouro, o teu coração, e quando Ele encontra um coração, Ele derrama um tesouro maior que o reino de Deus sobre esse coração. Então esse será sempre o avivamento, o senhorio de Cristo dentro do meu coração. Se o reino de Deus está no meu coração, eu preciso, como sacerdote do Senhor, nutrir esse coração com as palavras que vêm dele. Por isso que é importante escutar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Se eu escuto a voz de Deus com uma mente racional de Cristo, declarando de verdade, convicto de que o reino de Deus está dentro de mim, então o meu coração ficará fervoroso, o meu coração ficará dedicado, o meu coração ficará zeloso, ativo. O coração do sacerdote fervoroso. Isso que eu falo, se você está fervendo e fala com alguém do teu lado e o cara está morno, ele vai sentir. Agora, se você está afiado e o cara que está do teu lado é o cara mais afiado que há, vai sair faísca desse relacionamento. Faísca boa, que Deus se agrada. O cheiro do holocausto, que Deus se agrada.
um coração avivado, fervoroso. A mente do profeta, a mente do sacerdote, de verdade, é um querubim na tua cabeça, o tempo todo cortando o que tem que ser cortado, filtrando o que tem que ser filtrado. É o jardim de Deus. Quando Deus deu o cartão vermelho para Adão, ele sai e a palavra diz que ele deixa um querubim com espadas para filtrar. A mente de homem de Deus é essa, uma mente que ama a palavra de Deus, que filtra através da palavra de Deus. Nutrir o nosso coração com as palavras de Jesus é a única forma que o nosso coração, alvo de Jesus, ele ficará sempre dedicado ao reino de Deus. Por isso que um dos itens da armadura de Deus é a couraça. Proteger a armadura. A armadura vai proteger as emoções, o coração, espiritualmente falando. Revestei-vos. Está dizendo alguém roubou de vocês essa armadura. Revestei-vos de toda a armadura de Deus. A armadura completa, não é pela metade. Não é recebe o escudo e larga a espada. É completa. Espiritualmente, esse coração guardado pela couraça da justiça. E nós somos corpo, alma e espírito. Então, biologicamente, esse coração também está protegido por uma proteção óssea, uma caixa torácica forte, coberta, cheia de costelas, guardando o coração. É muito difícil. É uma proteção. Ele está guardado biologicamente, espiritualmente. E aqui eu abro um parênteses na pregação. Deus cria o homem, manda ele dormir. Ele entra em sonho profundo, pega uma costela e faz a mulher. A gente pregou os dízimos e as ofertas sobre descanso. O inferno mapeia. Ele copia. Ele diz assim: se Deus deixa o cara dormindo, eu vou deixar esse cara sonolento. Ele tira a costela do homem. O inferno copia, ele imita. Por isso que você vê mulherada, mulheres sem governo, deixam o coração do homem totalmente sem proteção. A falta de governo do homem, o exercício da profissão espiritual dele sobre aquilo que o Senhor mandou proteger e cuidar, a sua primeira ovelha, o seu jardim, a sua casa, quando está sem governo, é o caos, é o desgoverno, é a falta de proteção. E Deus ensina o homem a descansar sobre aquilo que eu falei. Sobre o que eu vou descansar? Sobre a verdade que o guarda de Israel não dorme. Então o que a gente vai guardar? Nós precisamos guardar o nosso jardim. Com a palavra de Deus. Guardar a nossa casa, guardar a nossa igreja, guardar aquilo que o Senhor mandou cuidar. Proteger aquilo que o Senhor nos mandou proteger. De quê? De ataques, de legalismo, de pecado, de carnalidade, de perversão, de engano. Olha o trabalho que a gente tem para fazer, para cuidar. Só que quando o homem fica sonolento, vagaroso, bocejando, a gente se está tornando de verdade um alvo fácil das trevas. Ataques, legalismo, pecado, carnalidade, engano, perversão nunca poderiam entrar se nós temos a genética do Deus Pai, que diz que o guarda de Israel não dorme. Mais uma vez, Jesus pagou alto preço, ensinando assim que o valor das pessoas é de alto preço. O que ele comprou merecia. Ele mostra o nosso grande valor ao depositar o sangue mais valioso que há.
o senhorio de Cristo dentro de nós, nos nossos corações, deixa para nós um letreiro bem grande com uma advertência muito poderosa dizendo: a tua condição será sempre de guerra, de confronto, de luta, de preservar aquilo que o Senhor tem dentro do teu coração. A condição de sermos aqueles que têm um coração que é o alvo de Jesus Cristo, exige de nós que tenhamos uma condição, uma postura de confronto contra tudo aquilo que é o contrário. O alvo de Jesus é o nosso coração para depositar o reino, e isso exige de nós, de verdade, a nossa condição de proteção, de luta, de guerra, de proteção, de luta, de guerra, para que nada de errado entre nos nossos corações. Então o homem não pode ser sentimental. Nós crescimos escutando isso do apóstolo Rina. A igreja não pode ser sentimental. Então o homem não pode ser sentimental. Ele tem alma, amém. Ele tem corpo, amém. Mas o homem não pode assistir dorama. Chapinha aqui. Dorama. Choram com dorama. O reino dentro do nosso coração precisa ser protegido. A palavra diz que é o lugar onde saem as fontes de vida. Deus depositou o reino de Deus, a preciosa pérola, o reino de Deus nos nossos corações. E assim como Ele entregou a sua vida por nós, mostrando o alto preço que Ele pagou, demonstrando o alto. Sacerdotes procuram os dons do Espírito Santo. O dom de profecia, ele é feito para profetizar, obviamente, mas o propósito são três: edificar, exortar e consolar. Edificar e construir. Quando eu escuto a voz de Deus, e essa palavra que vem do alto alimenta meu coração, isso ajuda a que o reino de Deus seja guardado, consolidado. Eu estou edificando, eu estou construindo. O propósito de liberar o profético também será exortar. Exortar é chamar para perto. Vamos tomar um café, vamos conversar. Isso é exortar. E consolar é animar. Então quando o profético é liberado, é para isso. É para construir, é para chamar para mais perto, é para dar o sopro de vida, é para animar. Homens de Deus, sacerdotes de Deus que liberam o que há dentro desse coração cheio do reino de Deus, faz de que você consiga enxergar o que há de melhor nas pessoas, extrair o ouro da terra, encontrar os tesouros escondidos na vida das pessoas. O cara está afundado na pornografia. O homem de Deus pega a espada, mata, corta, expulsa, manda embora, cerca, protege, manda embora de novo. Manda embora esse demônio maldito, quebra, e ele abre um convite para essa vida que também tem um coração e que também nasceu para recepcionar o reino de Deus. E ele libera o profético sobre essa vida. Deus está te chamando para um novo nível de pureza. Deus está te chamando para um novo nível de santidade. Aí vem a profecia da graça. A graça é uma força para você quebrar a escravidão. Então eu mando embora o demônio, mas aquela pessoa, eu vou declarar sobre ele graça para quebrar a escravidão. Por isso que o chamado de sacerdotes, o chamado profético para um sacerdote é vida. A liberação de um profeta, o ofício do profeta é um chamado de vida, tem que liberar vida. Oh filho de Deus, que você vê? Eu vejo um deserto, então profetiza vida sobre o deserto, profetiza vida sobre esse coração.
Paulo, ele não disse, eu tenho a mente de Cristo. Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. Ele não falou eu, ele falou, nós temos a mente de Cristo. O liberado para nós é olho na testa. Cresci nesse ministério aprendendo isso. Olho na testa e vestes limpas de linho fino. Essa é a nossa novidade. A mente de Cristo, o reino de Deus no nosso coração. Essa é a novidade de Deus para nós. Mente clara, mente limpa, ungida, roupas brancas. O Senhor falou para mim uma palavra: repense, repense com a mente de Cristo. Aquilo que Deus está liberando para nós é um novo cenário, é o mesmo fundamento, é o mesmo alvo, mas nós precisamos repensar com a novidade de Deus. O meu cesto de frutos nesse final de ano, ele está pobre, ele está miserável, ele está infrutífero. Eu preciso manifestar que o meu ministério terá que ser frutífero. Eu profetizo vida, eu trago o futuro para perto. Eu não sou mudo à realidade. Eu vou atrair o futuro para cá. Eu sinto no meu braço o pingar das gotas de água do amanhã. Quando você recebe o profético como homem de Deus, você recebe um chamado. Isso não te traz salvação, mas te dá identidade. Quando você recebe um belo presente de Deus, chamado dons, você vai receber habilidades. Mas a unção já é diferente. A unção te dá propósito. A unção de Deus te dá propósito de vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos aflitos. Manda embora 10 demônios lá. Ele me enviou para curar os constritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos. E aí vão embora. Isaías 61. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não dá e Deus não tira, mas a unção de Deus pode diminuir segundo o fluir, segundo os teus acordos, as tuas alianças, segundo o teu relacionamento com o Espírito Santo. A tua unção sim pode parar de fluir. O chamado serve para nós, para declarar quem que eu sou em Cristo Jesus. Me dá identidade. Agora a unção de Deus, ela fornece uma gasolina, um propósito de vida. Agora eu tenho propósito, eu tenho um chamado, tenho unção, eu sei para onde vou. Eu tenho os dons de Deus para realizar os seus propósitos. Qual é o propósito de Deus? Encontrar tesouros no coração dos perdidos. Encontrar tesouros de Deus nos perdidos. Encontrar tesouros de Deus nos perdidos. Implantar o reino de Deus. Chato falar com crente. O que o Espírito Santo vai fazer? A gente não vai forçar nada. Valorizar a palavra de Deus significa reservar tempo para ouvir de Deus. Eu não escuto nada de Deus. Reserva tempo para ouvir. A palavra de Deus, reta final, diz que ele passou pela sarça ardente no deserto. Ele não ouviu nada até que ele parou e virou. Para, vira. Nós precisamos reservar um tempo para buscar de Deus de forma diligente. Em todo o nosso coração prostrado ao Senhor, um coração rendido, vai encontrar. Pense comigo uma coisa: sacerdote do Senhor é odiado, as trevas semeiam intrigas. Fui num lugar, tinha que fazer um negócio do meu carro. Cara, eu senti um maltrato, senti um monte de coisa, mas eu consegui ver lá no fundo dos olhos da moça. Falei, é só intriga. O demônio coloca um negócio na tua mente e você começa a desrespeitar outra pessoa. O sacerdote vai tira os espinhos, mostra uma cordialidade, vai tirando as coisas da mente, vai tirando a sutileza, vai tirando as coisas. Mostra o reino. Nada, ninguém pode ficar em pé diante daquilo que um homem de Deus tem para derramar. O nosso coração rendido aos pés de Cristo fará de que a gente possa expressar realmente o bom convite. Vem e vê. Está curioso? Não sabe? Ficou com intriga? O
Quem que são esses caras chamados de crente? Quem é esse cara que fala lá? Vem e vê. Um coração limpo, ele pode encontrar aquilo que Deus está buscando. Depositar o reino de Deus no coração. Depositar o reino de Deus no coração. Depositar o reino de Deus no coração. Para nós, letreiro da advertência. Eu tenho que proteger o meu coração. Eu tenho que proteger o meu coração de emoções, de sentimentalismo, de intrigas. Deixar meu coração puro, guardado, obediente para a vontade bela, perfeita, todo poderoso. A vontade de Deus aninhando no meu coração. Amém? Nossa missão para finalizar é proteger o reino de Deus. O senhorio de Cristo. O avivamento está dentro do meu coração. A principal guerra é aqui. É aqui. A nossa missão é proteger o reino de Deus. É isso. Esse é o proteger o profético. A palavra profético também significa espinhos, é cercar, é proteger, é o que um bom pai faz, como a galinha cuidando dos seus pintinhos. O reino de Deus nos nossos corações. Amém? Quão bom e agradável, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e que desce a orla das suas vestes. Esse sempre será o fluxo. Amém? O fundamento não mudou, o alvo não mudou. Haverão novas ferramentas. Mas Deus continua falando. Se o nosso coração está ávido, o louvor pode se posicionar por escutar a voz de Deus. Com certeza Deus continuará. Ele não parou de falar, Ele continua falando. Nós precisamos ouvir dele, sintonizar a nossa audição para a palavra profética, sintonizar a nossa alma para aquilo que o Senhor deseja liberar, sintonizar o nosso espírito para aquilo que o Senhor deseja liberar. Pega as intrigas, coloca na mesa. Pega o que você acha, coloca na mesa. A carta maior vence, a palavra de Deus vence. Senhor, eu estou com essa sensação, estou com esse coração estranho. Coloca na mesa. E a carta maior é a que ganha. O que o Senhor tem para me dizer? Qual é a carta maior que o Senhor tem para a minha vida? É falta de perdão? É preguiça? É dúvida? É tormento? É herança errada? O que eu tenho para te entregar? A carta maior. Ele nos ama. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Ele é bom. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Vamos adorar Jesus. Digno de toda honra, digno de todo louvor. Entregamos ao Senhor. Eu entreguei. Tudo que o Senhor me deu, eu dei. Não retive nada, não guardei nada. A tua boca falou. O que o Senhor preparou para essa noite foi liberado. E a tua palavra nos garante que tudo aquilo que veio dos céus não volta vazio. Nada foi em vão. Te cultuamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa estação. Te agradecemos, Senhor, por essa estação. Em nome de Jesus. Vamos adorar, fica em pé no teu lugar. Se você abrir o céu apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Mostra essa geração teus prodígios
Cadê aqueles que buscam os tesouros do Senhor? Cadê aqueles que buscam as pérolas perdidas do Senhor? A obra-prima do Senhor, os filhos perdidos. Todo meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. Cadê aqueles que não esgotam suas forças com guerras pequenas? Somos pó, clamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Cadê aqueles que são o sal dessa terra? Que são a luz do mundo para essa terra? Diante do teu altar, Eu quero a verdade, Senhor Jesus. Senhor venha, eu vou clamar. Que seja expulso em nome de Jesus toda vaidade, todo orgulho, todo feitiço. Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Céu e terra, Vai colocando a armadura de Deus. Xalarabatri cantarabaiarxá. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que é a palavra de Deus, as sandálias da pregação do Evangelho, o cinto da verdade, o escudo da fé. céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão vem e toma o seu lugar aqui. A nossa identidade tem que ser Cristo Jesus. Não é para homens, não é influencer, não são influências de pessoas. É o caráter de Cristo, exalar o bom perfume do caráter de Cristo. Que a nossa boca fale o reino de Deus dentro dos nossos corações. Ele nos governa, o senhorio de Cristo nos nossos corações, para avivar, para povoar essa igreja, para engrossar as trincheiras desse ministério, para que teu nome seja honrado, glorificado, Jesus. Se você veio hoje pela primeira vez, se você ainda nunca fez isso, hoje é a tua chance. Não é o momento de você ter a opção de ser tímido. É o momento de você levantar a tua mão e declarar: Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Mostra, se você nunca fez isso, mostra para o mundo espiritual que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. Esse é meu apelo. Jesus Cristo é meu Senhor, único, suficiente Salvador. Xalaracantarabaiarachá. Jesus falou: quem recebe profeta na qualidade de profeta, é derramado sobre ele o profético.
profético. Recebe a potência do alto do Senhor. Faz o apelo para teu coração. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Laracarabá e Araxarabá. Esse é o apelo. Jesus é o meu Senhor. Levanta a tua mão direita bem alto, lá nos céus. Toca os céus nessa noite. Se o Senhor é por nós, se Deus é por nós, fala isso bem alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá as mãos para aquele que está do teu lado. Vamos orar o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Levanta tua mão direita mais uma vez. Como servo do Deus vivo. Como servo do Deus vivo. Vivo. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam sobre você. Muito obrigado, pastor Elcio. Faz esse apelo diário. Você e teu Senhor. O Senhor Jesus é suficiente para mim. Vai na paz. Que você tenha um final de semana incrível na presença do Senhor. Domingo tem culto. Volta para tua casa, guerreiro, sacerdote do Senhor. Em nome de Jesus, vai na paz.